Na carta aos Gálatas, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, dos versículos 16 até o versículo 26, o apóstolo Paulo vem falando sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Vamos ler nesse instante, em nome de Jesus? Diz assim a palavra do Senhor: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias que significa disputa, discussão com alguém, emulações, que são rivalidades, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Você pode dar um amém aí onde você está por essa palavra que nós acabamos de ler? Amém significa assim seja. Nós acabamos de ler um texto bastante conhecido da palavra do Senhor, que tanto ministra nas nossas vidas, no nosso ser, enfim, nos purifica como água limpa, porque a palavra de Deus nos lava, nos purifica, nos santifica, porque Ele, o nosso Senhor, Ele é a fonte inesgotável, Ele é a fonte da vida, Ele é a fonte da água viva. Mas o que eu quero ministrar sobre as nossas vidas nesta manhã, que o Senhor te abençoe, a Camila Moraes, a Roseli, que Deus abençoe vocês, o José também, a paz do Senhor, meu querido, a paz do Senhor, nosso amado irmão e pastor, que a bênção de Deus recaia sobre a sua vida, sobre o seu ministério, no nome de Jesus. Glória a Deus por isso. O que eu quero trazer para os nossos corações nesse instante, nesse dia, nessa hora, é o seguinte: bora contagiar? O apóstolo Paulo, ele vem falando sobre as obras da carne. E aqui vem descrevendo as ações das obras da carne que contaminam o homem, que são pecados, que nos afastam de Deus. Mas logo em seguida, o apóstolo Paulo vem descrevendo não somente ao povo de Gálatas, à igreja de Gálatas, mas para a nossa vida nesse presente momento, falando sobre o fruto do Espírito. O que é interessante é que vem sendo descrita as obras da carne, que está no plural, e o fruto do Espírito, que está no singular. Apesar dos gomos do fruto do Espírito, quando eu e você andamos em Espírito, quando eu e você vivemos em Espírito, nós temos condições de receber do Espírito de Deus o seu fruto. Fruto este que nos faz caminhar firmemente nas promessas do Senhor, na palavra de Deus, no caminho da verdade, para que nós não venhamos praticar as ações, as obras da carne, que tanto nos distanciam da presença do Senhor, que tanto nos afastam do querer divino, do propósito divino. A sua palavra também nos diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando nós estamos no Senhor, verdadeiramente a verdade nos liberta. Mas o que o Senhor ministrou no meu coração durante esses dias e que eu quero trazer para vocês hoje é: bora contagiar? Tem um louvor infantil, que esse louvor, ele diz da seguinte forma:
Obrigado, Senhor, por esse dia de louvor. Aí repete novamente essa frase. Obrigado, Senhor, por esse dia de louvor. Você já agradeceu a Deus hoje? Você já orou ao Senhor hoje? Você já adorou ao Senhor hoje? Já agradeceu ao Senhor hoje por essa segunda-feira? Existem pessoas que têm pânico de que a segunda-feira venha acontecer, venha surgir. Mas hoje é uma segunda-feira e eu e você temos motivos em Deus e de sobra para estarmos adorando ao Senhor, para estarmos agradecendo a Deus, para sermos fortalecidos por Ele nesse dia e nessa nova semana que já deu-se início, que eu tenho certeza que será maravilhosa. Você crê que essa semana será maravilhosa? Eu creio que essa semana será maravilhosa. Então, prosseguindo aqui no texto, a paz do Senhor, nossa amada irmã Simone, que Deus te abençoe. Obrigado por estar aqui juntamente comigo nessa live, com os demais irmãos, que o Senhor te abençoe. Nosso amado irmão Haroldo também, a paz do Senhor, que Deus abençoe sua vida, irmão Haroldo, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Dando a continuidade aqui ao louvor. Obrigado, Senhor, por esse dia de louvor. Sejamos gratos a Deus. E aqui esse louvor, que é um louvor infantil, vem dizendo assim: hoje eu acordei de manhã, o sol brilhava, um dia lindo para louvar. Vesti o sorriso que Deus pôs em meu rosto, saí depressa para contagiar. E o refrão diz assim: vou contagiar você com o amor de Deus. Vou contagiar você com alegria. Vou contagiar você com esse poder. Vou contagiar você com tudo que é de Deus. Que maravilha, que coisa linda. Por isso que eu coloquei o título dessa live, Bora Contagiar. Que quando se fala de contagiar, se fala de contaminar. E quando se fala de contaminar, se fala de espalhar doenças, de trazer malefícios à vida de outras pessoas. Mas quando eu e você recebemos de Deus, recebemos do Espírito de Deus, o fruto do Espírito, eu e você temos condições de contagiar as outras pessoas com tudo que é de Deus. E é esse o convite que o Espírito Santo faz para a minha vida e para a sua vida. Vista o sorriso que o próprio Deus colocou em seu rosto. Se alegre na presença dele, apesar dos problemas, apesar das perdas, apesar das enfermidades, apesar dos problemas financeiros, apesar dos problemas em família, apesar dos problemas no casamento, mas creia que ele tem poder para fazer infinitamente mais daquilo que você tem pedido ou pensado, porque ele é Deus na sua vida. Então, bora contagiar. Ao invés de cedermos às obras da carne que nos contaminam e que também contaminamos a outros para que se afastem de Deus, da presença de Deus, do querer de Deus, do propósito de Deus, que tal nos arrependermos hoje? Que tal firmarmos uma aliança com Deus agora? Que tal ter um coração aquebrantado, um espírito contrito, nos convertermos verdadeiramente, para que sejamos enriquecidos pelo fruto do Espírito e através desse viver em Espírito, do andar em Espírito, com o fruto do Espírito, possamos contagiar pessoas, favorecer outras vidas através da ação de Deus nas nossas vidas e essa ação divina que acontece, que está sendo impulsionada, gerada nas nossas vidas, também impulsione outras pessoas, possa gerar vida, a vida abundante de Cristo na vida de outras pessoas. É esse o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida, hoje, a partir de hoje, a partir de agora. Tome posse dessa palavra. E a segunda estrofe desse louvor diz assim: hoje eu acordei de manhã, dia fechado, chuva e nuvens no céu. Vesti o sorriso que Deus pôs em meu rosto. Saí depressa para contagiar. Que eu e você possamos vestir esse sorriso. Porque na minha vida e na sua vida, do meu ser e no teu ser, o que há é o fruto do Espírito. E volto a repetir, os gomos do fruto do Espírito, que é caridade, que é amor. Receba amor de Deus.
que é mandamento do Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, de todo o seu pensamento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como conquistamos isso, pastor Ivan? Através do viver em espírito, através do andar em espírito. E quando estamos em Cristo, quando estamos em Deus, nós conseguimos andar e viver em espírito. Amém? Caridade, que é o amor, que é um dos gomos do fruto do Espírito, gozo. Nesses dias estamos vivendo tantas turbulências que na vida de muitas pessoas o que tem sido saqueado, o que tem sido roubado, tem sido o gozo, a falta do gozo. Mas o Espírito Santo se move na minha vida e na sua vida. Tem um louvor antigo que diz: você tem valor, que o Espírito Santo se move em você. Se o Espírito Santo se move em você, independente do que esteja acontecendo na sua vida hoje, receba gozo, receba alegria, receba a sensação, a alegria intensa no teu ser, na sua alma. Receba paz, um dos gomos do Espírito, paz, longanimidade. Sabe o que significa longanimidade? Eu até anotei aqui para não esquecer. Significa suportar com firmeza as contrariedades. Meu Deus, quantas contrariedades nós nos deparamos no percurso dessa jornada da vida. Quantas contrariedades. Mas eu e você temos este gomo do fruto do Espírito, que é longanimidade, ou seja, suportaremos as contrariedades com firmeza. Porque o nosso Deus, ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor está presente na minha vida e na sua vida. Benignidade, que é a qualidade, a virtude daquele que é bondoso. Bondade, aquele que pratica boas ações, aquele que pratica boas obras. Fé, receba a fé, que é dom do Espírito Santo também, que é um dos gomos do fruto do Espírito, mansidão, qualidade, virtude daquele que é manso. Que eu e você possamos receber mansidão, temperança. O que é temperança? É ser uma pessoa temperada, equilibrada. E eu e você precisamos disso nesse tempo presente. Então vamos estar cheios do fruto do Espírito para que nós possamos contagiar vidas, contagiar pessoas. Ontem mesmo, à noite, estava relembrando, teve um período aí que na rede social estava bombando um vídeo de um determinado homem, se não me falha a memória, foi na Bélgica que aconteceu isso. Ele entrou com seu tablet na mão, com fone no ouvido, e estava ali como se estivesse assistindo alguma coisa, e ele começou a rir. E as pessoas naquele vagão onde ele estava, automaticamente também começaram a rir. Não sabiam do que estava rindo, do que ele estava assistindo, porque ele não falava, ele simplesmente olhava para o tablet e ria. E essa alegria que estava nele, sendo demonstrada por ele naquela ocasião, contagiou a todos os passageiros que se encontravam naquele vagão. Olha só isso. Assim como as obras da carne podem nos influenciar para estarmos contaminados e afastados de Deus e assim contaminarmos vidas, mas também temos a condição de obtermos o perdão de Deus, a restauração de Deus, a purificação, a santificação em Deus, para termos o fruto do Espírito e contagiarmos vidas a estarem mais perto de Deus, a estarem ligadas em Deus, a estarem conectadas com os céus, a estarem compartilhando desse mesmo favor de Deus que eu e você estamos compartilhando e que outras vidas também possam e podem compartilhar. Existe um versículo na palavra de Deus que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ei, Deus me amou de tal maneira. Ei, o Senhor te amou de tal maneira que ele teve a coragem de entregar o seu único Filho para que sofresse, padecesse, fosse humilhado, crucificado, na morte, com morte de cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou com grande poder e glória e nos dá essa
capacidade de estarmos nele, conectados nele, tendo o fruto do Espírito, para que possamos contagiar pessoas. Contagie pessoas com esse amor que o Senhor tem te dado. Contagie pessoas com essa alegria que o Senhor tem te proporcionado. Contagie pessoas com a paz que o Senhor tem feito fluir em seu interior. Contagie pessoas com a longanimidade que o Senhor tem te proporcionado, e por que não dizer multiplicado na sua vida, que possamos contagiar pessoas com a benignidade. Muitas das vezes nós sofremos tanto no percurso da vida, decepções, traições, tantas coisas que vêm contra as nossas vidas para nos tornar mais amargos. Mas através da ação do Espírito, todas as coisas cooperam para o bem. Aí me lembro de José do Egito. Quem não conhece a história de José do Egito? O Senhor Deus havia feito uma promessa, já havia sido delegado sobre a vida de José, a bênção, o propósito que o Senhor tinha estabelecido na vida de José. Então, as contrariedades que aconteceram na sua vida, através dos seus irmãos, as perseguições, as humilhações, as prisões, ou seja, tudo quanto aconteceu na vida de José, que foi tudo contra ele, para que aparentemente o propósito divino não acontecesse, foi tudo ao contrário. Todas as contrariedades contra a vida de José foram o trampolim para que José pudesse alcançar todo o propósito divino. Então, que eu e você possamos compartilhar benignidade. Nós vemos que no final da história de José, toda a terra estava passando, tendo fome, inclusive a terra do seu pai, dos seus irmãos. E o que acontece? Os seus irmãos, juntamente com seu pai, vão ao Egito para comprar comida. E nós vemos que José reconhece seus irmãos, nós vemos que José abençoa os seus irmãos, porque em José, trazendo para essa palavra de hoje, havia o fruto do Espírito. Que haja benignidade em nós saibamos compartilhar benignidade, compartilhar bondade, que nós saibamos compartilhar a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e são a prova das coisas que nós não vemos. E sem fé é impossível agradar a Deus. Compartilhe a sua fé. Contagie outras pessoas com a sua fé. O que o Senhor fez por você? O que o Senhor tem feito pela sua vida, o que o Senhor tem feito pela sua casa, o que o Senhor tem feito pela sua família, o que o Senhor tem feito, compartilha, contagia as outras pessoas com a fé que Ele tem te dado. Que nós saibamos contagiar outras pessoas ao invés de contagiar com o que é ruim, que nós possamos contaminar e contagiar com aquilo que é bom, que é maravilhoso, que é a essência do Espírito Santo. Nós possamos contagiar com mansidão, contagiar com temperança. Quando vierem nos agredindo, falando poucas e boas, que tenhamos mansidão, que tenhamos temperança. Sei que é difícil, porque não temos sangue de barata correndo nas nossas veias, mas o Espírito de Deus nos dá esse equilíbrio, nos dá essa mansidão, nos dá essa temperança. Bora contagiar. Vamos contagiar para que a nossa geração viva as virtudes do poder de Deus em suas vidas e que se alastre de geração em geração. Receba essa palavra nesta manhã. Me recordo do Covid-19 que nos acometeu na nossa nação no ano de 2020, mais precisamente em março de 2020. Como foi assustador, como foi apavorante, como foi amedrontador. E as notícias que vinham é que se você tocasse na maçaneta da porta, tudo ficava contaminado. Aí mostrava aquela ilustração do vírus tomando a porta, tomando as paredes, tomando tudo. Somente no tocar da maçaneta, se estivesse com aquele vírus, poderia contaminar outras pessoas, como assim aconteceu. Nós vivemos esse tempo e glória a Deus,
nós sobrevivemos a esse tempo, estamos aqui na presença do Pai, na presença do Filho, na presença do Espírito Santo. Então, que ao invés de contagiarmos e contaminarmos pessoas com o que é ruim, que nós tenhamos a ação do Espírito Santo predominando nas nossas vidas e saibamos contagiar com aquilo que é de Deus. Eu quero repetir o refrão desse louvor que diz assim: vou contagiar você com o amor de Deus. Quero contagiar você com o amor de Deus. Vou contagiar você com alegria. Vou contagiar você com esse poder. Vou contagiar você com tudo que é de Deus. Que esse seja o nosso compromisso nessa manhã de segunda-feira e durante esses dias, que nós estejamos tão cheinhos de Deus, que tenhamos condições de contagiar outras pessoas com tudo que é de Deus. Amém? Eu quero orar pela sua vida, orar pelas nossas vidas, pelos nossos lares, pelas nossas famílias, nesse instante, nesse momento. Estamos vivendo dias difíceis, estamos sendo bombardeados por todos os lados, mas maior é o poder de Deus. Nada nessa vida poderá nos abalar, porque maior é o poder de Deus. Vamos orar nesse instante? Caso você não possa orar agora, esteja aí ligadinho, ligadinha com Deus, orando em espírito, para que nós possamos clamar a Deus nesse momento. Amém? Pai querido, Pai bendito, Pai eterno, nesta hora, meu Senhor, nesta manhã, nós estamos aqui, Senhor, nesta live, em que o Senhor ministrou essa palavra em meu coração. Senhor, nós podemos contaminar, contagiar pessoas com aquilo que é de Ti, que é maravilhoso, que é tão glorioso, ao invés, Senhor, de contaminar pessoas com aquilo que tem nos contaminado, afastando-nos de Ti, afastando-nos da Tua presença. Mas o Teu Espírito se move, Senhor, na minha vida, nas nossas vidas, na vida daquele, Senhor querido, daquela que está me assistindo, me ouvindo nesse instante, nesta hora. Que nós sejamos enriquecidos pelo fruto do Espírito e que não haja predominância das obras da carne, mas que haja predominância do agir do Teu Espírito, porque como o Senhor pôde trazer esta determinação através do apóstolo Paulo aos irmãos, aos Gálatas, se vivemos em espírito, andemos também em espírito. E isso é glorioso demais, ainda que pareça algo impossível ou distante para nós, mas quando estamos conectados em Ti é possível andar em espírito e viver em espírito e, Senhor querido, manifestar as ações do fruto do Espírito nas nossas vidas e através das nossas vidas para derramar sobre a vida de outros. O Teu Espírito faz desta forma nas nossas vidas e através das nossas vidas. Que o Senhor esteja a alcançar a vida desse irmão, dessa irmã que me assiste nesse instante, nesta hora. Senhor querido, aqueles que assistirão, nos ouvirão depois, que as Tuas bênçãos também recaiam como chuvas sobre a vida deles, sobre seus lares, sobre suas famílias. Estamos vivendo dias difíceis em que guerras têm sido travadas, Senhor, em famílias, em lares. Que o Senhor possa abençoar os cônjuges, que o Senhor possa abençoar os filhos, que o Senhor possa abençoar os filhos desses filhos, que a nossa descendência, Senhor, seja abençoada e poderosa na terra, porque isso é bíblico e o Senhor tem determinado isso para nós, que as cadeias se quebrem, que as maldições, Senhor querido, possam ser, Senhor, esmiuçadas, possam ser quebradas, possam ser exterminadas. Meu Pai querido, Tu és o Senhor, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Senhor que vela pela Sua palavra para cumprir, e que nós, Senhor, possamos ver com os olhos naturais o que o Senhor está fazendo, realizando. Porque, Senhor, nós temos fé para que o Senhor faça aquilo que nós necessitamos que o Senhor faça, que o Senhor possa fazer. Porque, Senhor, nós cremos que o Senhor faz infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, porque o Senhor é Deus, e que nessa manhã de segunda-feira, de repente esteja alguém, Senhor, entristecido por tantas questões, por tantas razões, ou por tantos motivos, que seja, Senhor amado, encharcado pela alegria.
porque a alegria do Senhor é a nossa força. Senhor querido, que haja o multiplicar de gozo, o multiplicar da alegria nesse interior, e que nada, Senhor querido, e nem ninguém, Senhor, que nenhum sentimento, ao contrário, possa predominar no coração, que nenhum pensamento pessimista ou negativo predomine sobre a mente dessa pessoa. Mas, Senhor querido, que a tua ação seja notória na alma desta pessoa, na mente dessa pessoa, revigorando, Senhor, o espírito dela também com teu espírito, trazendo, Senhor, restauração física, Senhor querido, a esse físico que se encontra tão limitado, Senhor, por N questões, mas Tu és o Senhor que nos restaura corpo, alma e espírito, e eu declaro, Senhor, e eu profetizo a restauração, Pai, sobre a vida dessa pessoa, sobre o lar dessa pessoa, sobre a casa desta pessoa, que haja o mover e a restauração dos céus sobre a vida dela, sobre a casa dela, sobre a sua família. É o que eu ministro em oração nesta manhã. E como diz a tua palavra, agindo eu, quem impedirá? O inferno pode até tentar impedir, demônios, principados e potestades tentarão impedir, mas não impedirão teu agir, porque o Senhor é maior do que os principados e potestades maléficos que se levantam contra nós. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? E sei que o Senhor é por essa pessoa, pela vida dessa pessoa, pelo lar dessa pessoa, pela família dela. Então, Senhor, a vitória será completa e concreta para o louvor do teu nome. É o que eu te peço e ministro em oração nesta manhã, para a glória do nome do Senhor dos Exércitos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Bora contagiar nessa manhã? Abençoe, Deus te abençoe, meu sobrinho Adam, que entrou aí. Deus abençoe cada um de vocês que me assistiu, que pôde compartilhar aí daquilo que o Senhor pôde ministrar ao meu coração nesse instante, nesse momento. Tenha uma segunda-feira abençoada, uma semana regada pelas novidades de Deus. E viva como eu sempre costumo dizer, cheinho de Deus. Que o Senhor te abençoe. Amém? Fique na paz. Até a próxima, permitindo Deus.